Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um trecho deste livro aqui, Realidades Asmoneias, subjacentes aos livros de Esdras, Neemias e Crônicas, perspectivas arqueológicas e históricas de Israel Finkelstein, incluindo a observação de que nós tratamos desse assunto aqui no curso Esdras e Neemias, Monoculturas de Destruição. Você pode adquirir este curso pelo Linktree aqui na descrição deste vídeo, beleza? Eu quero ler um trecho curto intitulado A Realidade por Trás de Neemias 3. Portanto, qual é a realidade histórica por trás da descrição da reconstrução de Neemias dos muros de Jerusalém? Alguns estudiosos têm observado a natureza independente da lista de Neemias 3 quando comparada com o restante das memórias de Neemias, mas estão divididos quanto à questão de se Neemias usou uma fonte prévia ou contemporânea que foi conservada nos arquivos do templo, ou se um editor posterior inseriu o texto no livro de Neemias. Levando-se em consideração as evidências arqueológicas apresentadas nesse artigo, uma fonte existente oriunda do período persa, que descrevesse um autêntico esforço de reconstrução naquele tempo, não é uma opção viável. Ficamos, portanto, com as seguintes possibilidades: que a descrição em Neemias 3 é utópica, fundamentou-se na realidade geográfica da muralha da cidade em ruínas, oriunda da Idade do Ferro II, mas não reflete real trabalho no muro. O texto pode descrever um ato simbólico mais do que um trabalho de verdade, semelhantemente os atos simbólicos ligados à fundação de cidades etruscas e romanas, e pode corresponder a um tipo atribuído e ideal de cidade que deveria incluir um muro. 2. Que o autor do período persa usou uma fonte prévia que descrevia a construção do final do século VIII ou uma reforma pré-586 antes da Era Comum do muro da cidade da Idade do Ferro II e incorporou-a ao texto de Neemias. 3. Que a descrição foi inspirada pela construção do muro do final do período helenista e do período asmoneu. A primeira possibilidade é difícil de aceitar. A descrição detalhada da construção da muralha da cidade e a proeminência da história do muro ao longo das memórias de Neemias tornam-na altamente improvável. Ademais, a descrição em Neemias 3, que inclui a referência a diversas portas, torres, piscinas e casas, parece referir-se à realidade de uma grande cidade. À luz do que já foi dito, o final da Idade do Ferro I e o período asmoneu são as únicas opções. A segunda possibilidade provavelmente deveria ser deixada de lado. Não há nenhum indício histórico ou arqueológico de algum trabalho importante no muro da cidade da Idade do Ferro II no final do século XVII ou começo do século XVI, e é duvidoso que uma fonte do final do século XVIII tenha sobrevivido até o século V ou IV, sem ser mencionada em alguma fonte bíblica do final da monarquia. A maioria dos nomes de portas, torres e piscinas na lista não corresponde a muitos nomes nos textos bíblicos do final da monarquia. A terceira opção situaria Neemias 3 no que os estudiosos veem como redações tardias em Esdras e Neemias, o que pode ser datado até o período helenista. Borges situa claramente a reconstrução da história de Jerusalém em Neemias sobre o pano de fundo asmoneu. O uso de palavras como província além do rio, além Eufrates, em Neemias 3:7, Neemias 3:11, não apresenta dificuldade para datação assim tardia na medida em que elas aparecem em fontes judaicas posteriores. Datar a inserção desse texto do período asmoneu pode corresponder à importância atribuída à figura de Neemias nos primeiros 2 capítulos de 2 Macabeus, como construtor do templo, o que Berggren interpreta como uma tentativa de reforçar a figura de Judas Macabeu, o herói de 2 Macabeus, ao compará-lo a Neemias, figura proeminente da restauração, construtor, líder político, zeloso da lei e paradigma da piedade. Neemias pode ter sido escolhido como tal modelo para os asmoneus, porque ele representava uma liderança não davídica, não sadoquita. Indícios de que Neemias 3 não reflete realidades do período persa podem ser encontrados na arqueologia de 2 dos 3 sítios bem identificados e escavados, em vez de inspecionados, mencionados na lista.
Betsur e Gabaon, ou Gibeon. A arqueologia de Betsur, Neemias 3,16, no período persa, tem sido discutida. Funk, Paul e Nancy Lapp e Kartner argumentaram que o sítio foi habitado de maneira muito dispersa, na verdade, insignificante no período persa e começo do período helenista. Funk observou que a interpretação dos resíduos persa-helenistas em Betsur depende em larga escala das referências literárias existentes. Baseando-se em um único lugar, Stern aderiu à ideia de atividade significativa no local no período persa. Wright argumentou na mesma linha em conformidade com a análise arquitetônica. O material publicado a partir das escavações inclui apenas número reduzido de descobertas, cacos de louça, vasilhames e moedas, que podem ser datados com segurança do período persa, ao passo que falta completamente a maioria das formas pertencentes ao repertório do período persa. Por conseguinte, embora a arqueologia possa ter revelado vestígios de alguma atividade do período persa no local, está claro que ele era um local importante somente no final da Idade do Ferro II e no final do período helenista. Dever-se-ia observar que Betsur, supostamente o quartel-general de um meio-distrito da província de Yehud, não produziu sequer uma única impressão do selo de Yehud. Gabaon, ou Gibeon, Neemias 3,7, tampouco produziu descobertas inequívocas do período persa. Sem entrar no debate sobre a datação do lagar e das inscrições de Gabaon e Gibeon da monarquia tardia ou do século VI, as impressões do selo Mush e os cacos de louça em forma de cunha e com impressos de junco encontrados no local atestam certa atividade no período babilônico ou final do período babilônico e começo do período persa. Contudo, cerâmica típica do período persa e impressões de selos de Yehud não foram encontradas. Cerâmica e moedas do final do período helenista são atestadas. De acordo com Pritchard, existe apenas escassa evidência de ocupação no fim do século VI até o começo do século I antes da Era Comum, em Gabaon e Gibeon. No entanto, em uma tentativa de oferecer provas para Gabaon e Gibeon de Neemias 3,7, ele argumentou que assentamentos dispersos e esporádicos existiram ali, de fato, durante os períodos persa e helenista. De maneira correta, Stern interpretou os achados de Gabaon e Gibeon como prova de atividade apenas do século VI e possivelmente do começo do período persa no local. Há diversos problemas em relação à opção asmoneia para o pano de fundo de Neemias 3. Em primeiro lugar, os topônimos na descrição do primeiro muro em BJ 542 de Joséfo, especialmente a Porta dos Essênios, bem como os nomes de portas mencionados por Joséfo Alhures, são diferentes dos topônimos em Neemias 3. Entretanto, a mudança pode ser atribuída a tempos pós-asmoneus, principalmente herodianos. Um problema mais grave é a proeminência da história da construção do muro da cidade ao longo das memórias de Neemias. Aceitando-se uma realidade asmoneia por trás do relato do muro de cidade em Neemias, seria necessário, portanto, uma drástica nova abordagem de todo o livro de Neemias. E esse é um pequeno trecho de uma pesquisa ampla e profunda que Finkelstein, que é arqueólogo, né, que está em atividade até hoje, está trazendo para nós uma realidade do período asmoneu, uma realidade de uma época posterior para os textos de Esdras, Neemias e Crônicas, que nós trazemos essa abordagem no curso de Esdras e Neemias, Monoculturas de Destruição. Aqui há toda a documentação, notas de rodapé, nomes de documentos, todas as referências para sua própria pesquisa. Por isso, verifique sempre antes de emitir seus posicionamentos. Verifique as fontes, verifique os dados, analise por si, tenha autonomia de pesquisa, porque repetir o que houve não é pesquisa, não é saber, né? E lembrando que uma observação sobre a questão de Joséfo é que existem, sim, inserções posteriores nos manuscritos de Joséfo. Por isso, essa fonte ainda é contestável, tá bem? Fica aqui a dica da leitura da semana, ótimas leituras e até a próxima.